Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e esse é o Negras Escrituras, um canal literário dedicado à autoria negra. O vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre esse livro aqui, Blackout, O Amor Também Brilha no Escuro. Esse é um livro de contos que foi lançado no ano passado, em 2021, escrito por 6 escritoras negras que se juntaram para falar sobre o amor de jovens negros. Esse livro é um livro fantástico, assim, foi uma das minhas melhores leituras de 2021, porque ele é uma leitura suave, é uma leitura, assim, para deixar o coração quentinho. Como diz até aqui na contracapa, vou mostrar para vocês, que esse livro contém coração quentinho, um pitbull adorável, muita, mas muita representatividade. E deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, as ruas de Nova York, né? Então, toda pela capa vocês já percebem que é um livro que se passa em Nova York. Esse livro, ele acontece, né, o grande acontecimento é justamente um apagão, né, a cidade, né, a cidade mais movimentada do mundo, ela tem um apagão, e 6 casais jovens vão passar por esse apagão para refletir sobre o amor. Então a gente vai ter 6 histórias que são interconectadas, né, são primos, são irmãos, são parentes, e todos esses 6 casais estão indo para a mesma festa. Então a gente vê a construção da festa, a preparação para essa festa e o desenrolar de todas essas histórias de amor, de primeiro amor, de tudo isso junto. Bom, então vamos lá. Eu vou comentar um pouquinho de cada um dos contos e depois eu falo um pouco mais sobre o livro. Bom, o primeiro conto, ele é o conto maior da história, que é A Longa Caminhada. Ele é um conto dividido em vários atos, né? Então a gente acompanha trechos, né? Ele vai intercalando, um trecho desse conto, da Longa Caminhada, com outro conto, né? Então a gente vai acompanhando no decorrer do livro desenrolar dessa história. E ela é uma história grande porque é uma história de 2 ex-namorados que eles acabam se encontrando numa entrevista de emprego do outro lado da cidade e são obrigados a voltarem juntos para o Brooklyn. Então a gente vê toda essa caminhada deles, a longa caminhada, e como eles vão contando, né, colocando para fora todas as mágoas e os ressentimentos que eles têm desse fim desse relacionamento. O segundo conto, ele é o Sem Máscara, que é a história de 2 jovens negros, né, 2 homens, que eles se conhecem desde a infância, são amigos assim, conhecidos de infância, e que eles estão no metrô na hora do apagão. Esse conto é narrado pelo JJ, que no caso ele faz aquele típico esportista, né, que joga basquete, que é visto como o garanhão da turma, o garoto super popular e tudo mais, e do outro lado a gente tem um outro que é mais tímido e tudo mais, é justamente o garoto que é feito de piada pelos colegas dele do basquete, e ele sente alguma coisa a mais por esse colega, mas que ele não sabe explicar, né? Então ele tá naquela fase de descoberta da sua sexualidade, né? Então tem várias reflexões que ele vai perguntando, será que eu vou ser aceito? E aí a irmã dele, no caso, que também tá na história conectada, mas eu não lembro se ela é da Longa Caminhada ou se ela é de outro conto, mas a irmã dele também é uma das protagonistas dos outros contos. Ela fala que os pais super vão apoiar, que várias pessoas vão apoiar, e ele faz a reflexão que os colegas do basquete, né, não é fácil ser um esportista gay. Então ele vai fazendo toda essa reflexão de se assumir ou não, ao mesmo tempo que dentro do metrô ele fica analisando esse colega e narra pra gente uma situação em que ele vai para um baile de máscaras e que lá ele tem um encontro assim muito forte, que marca muito ele, e aí ele vai fazendo essa reflexão e, óbvio, no final ele tem uma conversa franca com esse colega que deixa a entender pra gente se vai ter ou não esse romance, né? Deixa em aberto qual vai ser o rolê desse romance. Então é um livro, assim, um conto que eu gostei muito, assim, da construção, de toda essa angústia, dessa narrativa que é muito boa pra gente, né, refletir sobre essas descobertas das nossas sexualidades. O terceiro conto é Feitas para se Encaixar. Eu não estou contando os trechos da Longa Caminhada, então vai ser essa ordem, né? O terceiro conto, conforme for saindo a Longa Caminhada, vocês entenderam. Feitas para se Encaixar é a história de 2 jovens que se encontram, né? O primeiro encontro delas é numa casa de atendimento aos idosos, né, que vivem ali. A Nela vai visitar o avô dela, que tá lá, então ela tá lá fazendo a visita e tudo mais,
E durante o apagão, a Joss, que é uma voluntária que sempre vai lá com o pitbull dela, que é treinado para fazer carinho, para poder divertir esses idosos, ela acaba passando por lá por acaso por causa do apagão. Então as duas finalmente se encontram. Eu digo finalmente porque tanto o avô da Nella quanto os demais idosos falavam sempre que as duas eram feitas para se encaixar, que as duas seriam um casal muito complementar, se a gente dizer assim. E as duas, cada uma delas tem uma história de coração partido, e aí a gente acompanha esse primeiro encontro em que elas estão nessa tensão, será que, né, a gente ouviu tanto falar uma da outra, será que vai dar certo? E elas vão contando seus corações partidos, né? A Nella, no caso, ela se apaixonou pela melhor amiga e a melhor amiga disse que era hétero e foi embora passar um tempo por aí. E aí, então, a gente tem, talvez isso seja um spoiler, não sei, mas a gente tem essas histórias de coração partido. Uma coisa que eu gostei muito desse conto, Feitas para se Encaixar, é que a pessoa com quem a Joss namorava anteriormente, ela é uma pessoa não binária. Então, a autora acaba usando uma linguagem neutra, né? Então, a gente tem uma linguagem neutra nesse conto para se referir a essa pessoa que a Nella namorava anteriormente. Então, isso eu achei um ganho muito grande para a literatura, para a gente começar a se enxergar de todas as formas na literatura, né? E o quarto conto, que é Todas as Grandes Histórias de Amor e Pó, a gente vai acompanhar aquele clássico de amigos, né, que se tornam namorados. Então, eles são amigos de infância e eles estão invadindo a biblioteca, daquela brincadeira de aposta, que eles têm essa coisa de ficar sempre apostando, tal coisa é melhor que outra coisa, então você tem que buscar ver qual que é. No caso que eles invadem a biblioteca é para encontrar o melhor livro já escrito na história da humanidade. Essa é a aposta deles, que eles vão escolher e cada um vai dar a sua indicação. Então eles invadem a biblioteca em pleno blackout, quando a biblioteca está fechada. Durante esse período, a Lana, que é a protagonista, ela está se preparando para se declarar para esse amigo dela de infância, para dizer que ela sempre amou ele. Mas ele é aquele cara que foi sempre o cara gato que pegou todo mundo. Então ele sempre tinha várias namoradas, então ela achava que seria rejeitado. E ao final eles têm um romancezinho fofo, uma história bem fofa pra gente acompanhar, torcer, ficar na expectativa que a Lana conte logo e ela fica enrolando. Então é esse tipo de narrativa que vocês vão encontrar nesse texto. Depois a gente tem o Sem Dormir Até o Brooklyn, que é um texto, assim, que também é um clássico da literatura, que é uma jovem que ela tem um namorado de muito tempo, mas ela tá balanceada, ela tá se questionando, será que ele é o homem certo pra mim? Será que isso é só o conforto? Será que essa nossa relação é só porque eu sei só cumprir expectativas? E enquanto isso ela vai refletindo sobre um colega dela que ela também tem ali, que é que tem uma relação, né, uma proximidade entre eles. Então eles estão no ônibus escolar, né? Esse é o único conto em que eles não são naturais de Nova York, que eles vêm para uma excursão para conhecer a cidade, e aí justo nesse dia acontece esse blackout e eles estão no ônibus de excursão parado no meio do trânsito, porque o trânsito tá uma bagunça. Isso é uma coisa muito massa da gente acompanhando nesses contos, porque é uma Nova York que a gente não tá acostumado a ver, a consumir em séries e livros, que é uma Nova York toda bagunçada por causa desse blackout. Então, realmente, tudo pode acontecer e o amor pode brilhar no escuro, como é o título do texto. E aí, então, a gente tem essa protagonista que vai fazendo essas reflexões. Será que eu estou com ele só porque é confortável, porque é para cumprir uma expectativa? Ou será que o melhor é eu escolher o outro colega, né, me aventurar e tudo mais? Então, ela vai fazendo essa reflexão. Ao final ela chega numa conclusão muito massa, né, que eu gostei muito de como a autora desenrola essa história, mas vocês só vão saber se lerem o conto, então depois deixem nos comentários o que vocês acharam desse conto, que é um dos meus preferidos também desse livro. E aí a gente vai pro próximo, que é o Samuel e a Grace, que são os dois protagonistas, e eu gostei muito desse conto também, porque todos os contos são narrados em primeira pessoa, mas nesse a gente tem a perspectiva dos dois personagens. Então a gente tem a narrativa do Samuel e a narrativa da Grace. O Samuel, ele é um motorista de aplicativo de carro, né? Provavelmente um Uber da vida. E a Grace está indo se encontrar com a Lana, que é a protagonista daquele conto sobre
amigos de infância, né, que se descobrem namorados ao final. Então a Grace tá indo chateada com o rolê do ex-namorado, né? Ela vai encontrar o ex-namorado nessa festa, então ela quer se mostrar que ela tá ótima, pra ele se arrepender de ter deixado ela, toda aquela coisa. E o CMU, ele tá trabalhando, mas ele gosta de filosofia, então ele sempre escuta um podcast de filosofia. Ele tenta puxar assunto com os passageiros para poder entender um pouco mais de suas vidas e tal. Até eu gosto de uma citação em que ele diz, né, que todos os passageiros estão ali trancados em seu mundo, que ele é só o trajeto, né, só o caminho, que ninguém quer contar, compartilhar sobre sua vida, e ele sempre tenta fazer isso. E aí a gente tem a narrativa dos dois, que é muito engraçado, assim, como cada um vai interpretando o podcast, por exemplo, filosófico, que ele tá amando e tudo mais, e aí ela manda ele tirar o podcast, ele acha que ela foi grossa, e aí ela mostra na reflexão dela que ela não tá afim de conversar com o taxista, com o Uber, no caso, e aí ao fim, como eles vão criando uma conversa, né, porque acontece deles terem que terminar esse trajeto a pé durante o blackout, e aí eles vão se conhecendo, se conectando um com o outro. Então é aquele primeiro encontro em que você vê que é a pessoa certa pra você, né? Não o ex que ela tava querendo mostrar que tava tudo bem, depois no final ela percebe que o CMU fez muito bem pra ela. Então deixa em aberto também a possibilidade desse romance. Então essas são as 6 histórias que estão dentro de Blackout. Então eu indico muito a leitura desse livro para quem gosta de contos, para quem quer uma leitura leve, uma leitura suave, uma leitura romântica, porque isso sim é cheio de romance esse livro. E também para quem quiser conhecer essas autoras fantásticas, que no início do vídeo eu coloquei a foto delas. De todas essas autoras, as únicas que eu conhecia de verdade era a Angie Thomas, por causa que ela escreveu o Ódio que Você Semeia, que é um clássico eu quero dizer que é um livro muito conhecido, né, que a gente conhece, mas eu não tinha me atentado à leitura das outras autoras e eu gostei muito desse contato. Inclusive, eu quero ler mais coisas delas. Eu vou deixar, então, algumas indicações de textos que são dessas autoras ali na descrição, se vocês quiserem conhecer mais sobre essas escritoras. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu me empolguei porque... Ó, até virei do lado da vez. Porque são histórias que deixaram o coração bem leve. Então, assim... Fazia muito tempo, como eu comentei lá no Instagram, no @negrasescrituras, que eu não lia uma literatura leve. Uma literatura que trouxesse o protagonismo negro e que não falasse só de racismo, mas que falasse de amor, que falasse de sentimentos bons, que falasse de histórias positivas, né? Que trouxesse essa leveza, que não nos colocassem só no lugar de sofrimento. Então fica essa indicação para quem quer essas literaturas mais suaves e ver que a nossa experiência cotidiana de vida ela é muito maior do que casos de racismo, de homofobia, no caso dos casais LGBTQI+, que a gente tem aqui nesse livro. Então, é muito mais que isso. Então, para você ler com o coração bem quentinho. Essa é a minha indicação de hoje. A gente se encontra, então, no próximo vídeo. Tchau, até a próxima!